Hoje nós vamos falar do Trippie Redd, porque maluco, esse cara tinha vários problemas. Ele nasceu dia 18 de junho de 1999 numa cidade pequena chamada Kenton, em Ohio. E a fita de Kenton é o seguinte, é a cidade com o maior índice criminal do estado inteiro. Eu não preciso nem dizer que a vida dele não era fácil, mas ele tinha um ponto positivo no meio de tudo isso, a música. Porque a mãe dele escutava muita música todo dia e ela escutava todo tipo de gênero diferente. Já o pai dele saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Desde muito jovem o Trippie se afiliou aos Bloods e a partir daí vocês já sabem, né? O irmão do Trippie foi o primeiro a sonhar em ser rapper e ele usar o nome de Dirty Red. Só que enquanto isso, o Trippie estava no ensino médio e ele ia gravar sua primeira música nessa época. E foi aí que ele também, junto com seu irmão, começou a sonhar com essa parada. Ele curtia muito escutar ali o Wayne e Nirvana, e você pode claramente ver essas influências no som dele hoje em dia. De primeira mão, ele pensou em usar o nome Trippie Hippie, porque, mano, ele gostava do mais do que lasanha. Mas depois ele mudou pra Trippie Redd pela representação dos Bloods e também por causa da atriz de filme adulto favorita dele, a Afro Redd. Então em 2014 ele ia sofrer um dos maiores traumas da vida dele. O irmão dele saiu de carro e teve um acidente e infelizmente faleceu. E isso mexeu muito com o Trippie Redd. Só que a fita é que a música ajudou ele a lidar com todos os sentimentos de uma forma absurda. Então agora ele não estava só carregando o próprio sonho, ele também estava carregando o sonho do irmão falecido. E não entenda errado, apesar da filiação de gangue, do rolê de música, o Trippie amassava na escola, ele tirava umas notas excelentes e não só isso, ele pulou de série várias vezes. Só que depois da escola ele ia pra rua, né, mano, e o bagulho ficava louco. Só que é isso, saindo da escola ele já sabia que ele não tinha intenção nenhuma de ir pra faculdade, não era essa vida que ele queria. Então ele foi com força atrás do sonho de virar artista mesmo, foi aí que ele se mudou pra Atlanta, na Georgia. Lá na Atlanta, a cena musical era um pouco mais evoluída e ativa, então ele se mudou pra lá na esperança de ter um pouco mais de oportunidades. E como a rede social dele já estava bombando, quando ele se mudou pra lá não foi difícil arrumar contatos de pessoas. Foi aí que um fã do Trippie Redd marcou ele numa foto desse cara aqui, falando que eles deviam fazer um feat. Esse é o Lil Wop, que era um artista underground da época que basicamente ajudou o Trippie Redd a ter seu começo. E assim, o cara marcou o Trippie Redd na foto dele, eles, mano, se conectaram, trocaram ideia, viraram amigos, o bagulho fluiu da hora. O Wop sempre arrumava umas sessões de estúdio grátis pro Trippie Redd e não só isso, conectava ele com as pessoas certas no bagulho. E assim, nessa época o Trippie raramente pagava por uma sessão de estúdio. Ou ele conhecia uma galera que conhecia uma galera, ou o produtor simplesmente gostava tanto do som dele que ele só queria trampar com o mano de graça. Então o Trippie começa a trampar no seu primeiro projeto oficial chamado Awakening the Inner Beast, e é aí que ele conhece um produtor. O nome do cara era Pierre Bourne, ele era um produtor lá de Atlanta, e ele escutou o som do Trippie e ele, mano, quis muito trampar com o cara. Tipo assim, ele tinha acesso a um estúdio profissional grande, que ele trabalhava com umas gravadoras, e na madrugada ele levava o Trippie e mais alguns caras, tipo, escondido, mocado, pra ninguém saber, no estúdio pra gravar eles. Então, um pouquinho antes do Trippie lançar o Inner Beast, ele fez um projeto com o Pierre. O nome da mixtape foi Beast Mode, e em 2016 os caras basicamente zerou o SoundCloud. E foi isso, o sucesso, tipo, não foi à toa, porque o Trippie Redd, a partir disso, começou, mano, a macetar EP atrás de EP sem parar. Conforme ele foi conquistando uma audiência maior, ele fez sua primeira tatuagem na cara. Essa daqui, que chama Love Scar, ou Cicatriz do Amor. E mal sabia ele que futuramente ele escreveu uma música chamada Love Scar e ia ser uma das maiores músicas da vida dele. Mas é aquilo, com grandes hits também vem grandes haters, e muitas pessoas falavam que ele estava basicamente copiando o estilo do Lil Uzi Vert. E, mano, ele respondia essa brisa em entrevistas falando o seguinte: maluco, eu simplesmente vou pro estúdio e eu faço o que eu gosto de fazer, eu não tô copiando ninguém, eu tô fazendo o que eu sei fazer. E foi aí então que o Lil Uzi Vert lançou uma música chamada Love Scars, o mesmo título da música do Trippie Redd. E obviamente o Trippie ficou pistola com essa parada. Foi no IG Live cobrar as ideias, falar um bolão, pá. Mas se liga, a fita é que ele não sabia que isso ia ser uma das melhores coisas que poderia acontecer na carreira dele. Porque de repente, pessoas que conheciam o Uzi, que já era mais consolidado na indústria, estavam ouvindo falar do Trippie, que era só um rapper de SoundCloud do underground. Então a partir daí o Trippie Redd começa a ganhar mais e mais nome, trabalhar com mais e mais artistas grandes do underground, inclusive um desses artistas foi o Tekashi 69. O 69 mandou uma DM no Instagram pro Trippie Redd, falando que queria colaborar e tal, mas a fita é que um parceiro do Trippie Redd era tretado com o 69. Então o Trippie Redd respondeu o seguinte, falou: mano, vocês se resolvem aí, se vocês ficarem na paz, eu também fico na paz, e aí nós pode trampar junto, fechou? Fechou então. E quando o Trippie se mudou pra Los Angeles, foi isso mesmo que aconteceu. O Tekashi foi lá pra Los Angeles pra eles, mano, gravarem um clipe, fazerem uma música, os caralho. E o bagulho foi um grande sucesso no underground. Mas depois de acusações do 6ix9ine ter cometido um crime com uma menor de idade, se é que vocês me entendem, o Trippie Redd não quis mais trampar com o cara. E não só isso, ele também arrumou treta com o Pierre, aquele produtor lá que eu falei pra vocês. Porque o Trippie Redd deu um beat do Pierre pro 6ix9ine sem pedir permissão pro cara.
E a música que usou esse beat foi a Gummel. Mas desde então, 6ix9ine vive falando merda do Trippie Redd à toa. Só que em 2017 a vida do Trippie Redd ia mudar de verdade, rapaziada. Foi lá que ele lançou Love Letter For You. Com isso ele quebrou a parede do underground e ele quase assinou com a gravadora Young Money, que é, mano, a gravadora do Lil Wayne. O bagulho acabou não rolando, mas tudo bem. Um certo dia ele resolve postar um stories no Instagram escutando a música de um outro artista que também era underground na época, mas que tava, mano, com uma hypezinha. Eu não sei se vocês conhecem o XXXTentacion, mas enfim, nessa época os caras se conectaram, mandaram mensagem um pro outro, pá, começaram a formar uma amizade, chegou ao ponto dos caras estar trocando ideia online praticamente todo dia. Então quando eles finalmente se trombaram pessoalmente, obviamente a amizade foi cimentada pra sempre. Tipo, os caras chegou até morar junto por uma época. Então os caras começaram a fazer uma porrada de show e música junto e o bagulho tava sendo uma brisa da hora de assistir. Inclusive, o Trippie Redd foi o único a aparecer num feat do CD do XXXTentacion. Ele foi o único feat do CD Seventeen na música Fuck Love. Que por acaso o X nem tinha curtido a música, mas depois dele ver o Trippie Redd rimando em cima do bagulho, ele ligou pro Tripp e falou: meu irmão, na moral, por favor, deixa eu colocar essa música no meu CD, vai? Na moralzinha. E o Trippie Redd, gente fina do jeito que é, deixou. Então a partir daí o moleque deslanchou, fazendo feats com galera desde o NLE até o Travis Scott. O bagulho foi doido de verdade. Só que é aquilo, como todo rapper que vem de um passado de gangue, ele também arrumou vários problemas com a polícia. Mas a real é que eu nem culpo ele, porque, mano, as duas vezes foi uns bagulho ridículo. A primeira foi porque ele espancou um cara que foi na frente da casa dele causar com ele, arrumar confusão. E a outra vez foi porque ele tava com o Lil Wop, e aí um mano sacou uma pra ameaçar o Trippie Redd, e depois disso o Trippie Redd foi na casa desse mano com uma galera e, mano, espancou esse maluco. E assim, a amizade desses dois também foi um bagulho conturbado, assim, tipo, eles foram amigos até o final e, mano, se gostavam muito de fato, mas o XXX era um cara difícil de lidar. Inclusive, teve uma época que ele pegou uma birra do Trippie Redd, porque ele ia participar da música God's Plan do Drake, e nessa época ele tava tretado com o Drake. Tipo, segundo o X, era tipo, mano, na moral, se você é meu parceiro, por que você não vai ficar do meu lado na treta? Você vai ficar do lado do cara que eu tô brigando? Você é louco, mano? Mas logo depois os caras iam ficar suave, pedir perdão e é nóis, e é isso mesmo. Só que dia 18 de junho de 2018, no dia que o Trippie Redd saiu da cadeia, no dia do seu aniversário, inclusive, ele descobriu da morte do X. E isso, mano, mexeu muito com o mental do moleque. Essa brisa impactou não só a postura dele, mas também o som do cara. Ele continuou lançando projeto atrás de projeto. Inclusive, em 2018, ele lançou Life's a Trip e o bagulho foi, mano, um absurdo de sucesso. Em 2019, ele lançou Love Letter to You Part 4, que pegou seu primeiro top 200 na história. Em 2021 ele fez um feat com o Lil Uzi Vert, que acusaram ele de copiar o cara, então ele calou a boca de todo mundo. Em 2023 ele pegou número 3 na Billboard com a Mention Music, e mano, não preciso nem falar o quão absurdo isso é. Em 2024 ele lançou Love Letter to You Part 5, pegando número 13 na Billboard mais uma vez. O moleque parece que, tipo, todo ano ele realmente só cresce. E agora, 2025, estamos esperando o novo projeto dele. E assim, tem muita gente criticando o cara, falando que o estilo dele tá mais lento e devagar, que estão, mano, esperando que ele volte pro estilo de Life's a Trip e tal. E na minha opinião, nós tem que deixar o artista fazer o que ele quer fazer, é isso mesmo, nós é muito chato com os caras. E é bom já se preparar, porque muito provavelmente o novo CD dele vai ser nesse estilão mais lento, e é isso, mano, que tem quem goste, tem quem não goste. E é nóis.